vejo o benefício, né, de estar aqui nesse programa me acompanhando é encontrar ferramenta para alimentar e potencializar a sua confiança interna. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estou vendo que tem homens aqui também presentes hoje. E o que nós vamos falar hoje? Um tema, gente, que a gente não pensa que tem a ver com a autoconfiança, né? Que é o julgamento. Mas o julgamento é um obstáculo para o desenvolvimento da autoconfiança. E você já vai entender por quê. E aqui nós vamos falar de 2 tipos de julgamento. O auto-julgamento e o julgamento ao próximo, né? E quem nunca julgou, gente? Vamos falar a verdade? O ser humano tem uma mania, né, de julgar as coisas. Então, às vezes a gente escuta um caso ou alguém compartilha conosco alguma coisa e às vezes a gente não expressa, mas mentalmente a gente está elaborando um julgamento, a gente está emitindo, né, uma sentença, vamos dizer assim. Por que é um julgamento? Quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa num júri, né? A gente pensa em alguém que está ali para receber uma sentença, né? De culpado ou absolvido, vamos colocar assim. E o julgamento, quando a gente julga tanto a nós mesmos quanto ao outro, isso se torna um obstáculo para esse desenvolvimento de algo que é extremamente importante para a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos de vida, que é a autoconfiança. Há quem diga que a gente pode perder tudo, menos a confiança em nós mesmas, porque a vida é cheia de obstáculos. E se a gente confia na gente, a gente sabe que tem ferramenta interna suficiente para fazer uma travessia daquele momento difícil, a gente pode até titubear na esperança, mas tem ânimo, tem garra, tem vigor, tem um desejo, uma gana de seguir em frente e até de recomeçar, se for o caso. Mas isso se tem autoconfiança. Se não tem autoconfiança, a gente desanima, né? A gente perde a vontade, perde a energia e às vezes entra até numa depressão. E como que o julgamento se torna um obstáculo para a autoconfiança? Vamos pensar primeiro em um que é mais óbvio, assim, né, da gente conseguir compreender, que é o julgamento que a gente tem sobre nós mesmas, que muitas vezes vem com a culpa, né, como uma vestimenta de culpa, que é, a gente pensa, não devia ter feito aquilo, eu não falei da maneira correta, eu não me expressei bem, ou eu não devia ter dito, devia ter ficado calada, ou então, eu devia ter dito, né? Então tem sempre um julgamento que vem ali, uma crítica. O julgamento para nós, né, o auto-julgamento vem muito como crítica, na maioria das vezes. E em alguns momentos, como um julgamento de absolvição, né, vem como uma calmaria, vamos dizer assim, como abrandar uma atitude. Mas na maioria das vezes, quando eu estou falando desse julgamento, eu estou falando da autocrítica, né? Que ou vai para um lado que eu não deveria ter feito, ou uma cobrança, aquela autocobrança de ter que ter feito diferente do que foi. E às vezes aquilo que você fez foi aquilo que você deu conta. Mas tem um ideal na nossa mente, né? Tem o que a gente chama na Gestalt de top dog, um mandão interno que julga. E sempre tem um julgamento muito duro, muito crítico, né? Com frases muito severas, com palavras duras. E também tem o seu espelho, que é o oposto, né? Que é tipo um perdoar em excesso, uma autoindulgência exagerada, né? Um perdoar em demasia as próprias atitudes. Então não é nenhum
e nem o outro. Quem me segue aqui sabe que eu falo muito sobre as polaridades que se complementam e não como opostos que somente criam conflito, porque as polaridades em nós, geralmente elas criam conflito, né? Devia ter feito ou não devia ter feito? Falei ou não falei? Ai, falei de forma grosseira ou não? Falei como deveria ter falado? Esse é o conflito que as polaridades criam internamente como se fosse uma cisão, como uma separação de duas partes e que não nos ajuda a confiar em nós mesmos. O que precisa é a integração das polaridades. Aqui eu já estou falando um pouquinho sobre como a gente pode transformar o julgamento em uma ferramenta potente para o desenvolvimento da autoconfiança. Me acompanha aqui que você vai entender direitinho. Então, se a gente olha para os polos, ouvindo só o conflito dentro dessas partes, como eu estou falando, claro, vamos trazer um exemplo mais concreto, mais real. Imagina que você que alguém tenha ofendido você e você precisa colocar um limite em alguém. E colocando um limite em alguém, às vezes você falou de uma forma um pouco não muito polida, vamos dizer assim, né? Não muito polida. E aí você fica se julgando porque você às vezes falou de uma forma agressiva ou você não deveria ter falado, que se aquela pessoa ficar com raiva de você, que você pode perder a amizade, você pode perder o respeito, você pode perder a admiração, você pode perder o amor daquela pessoa, e às vezes você fica presa em um lugar de se cobrar demais, ter que aguentar coisas que você não teria que aguentar, e aí você não coloca limite na outra pessoa, exatamente porque você fica num julgamento excessivo de si mesma, que um ideal de perfeição. Eu deveria ter falado, mas eu deveria ter falado dessa forma. E às vezes você é uma pessoa que tem muita dificuldade, muita de colocar limite. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de colocar limite, quando você começa a colocar o limite, ele pode vir meio atrapalhado. Então pode vir assim, às vezes de uma maneira muito supetão ou não muito polida, como eu falei aqui. E é preciso começar de alguma forma. Se chega o julgamento como crítica ou como culpa, você perde a confiança em você mesmo. Porque vem desse lugar de que você não foi uma boa pessoa, de que você não foi do jeito certo, de que você não fez como deveria ter feito, como manda o figurino, ou como as pessoas esperam que você faça, que maneira, né, você deveria ter feito. Tem essa autocrítica que mina e vai levando você para um lugar de rejeição de si mesma, né? Como um pensamento às vezes consciente ou às vezes inconsciente de falar, se não foi da melhor maneira, eu não deveria ter feito. E sim, aqui eu não estou fazendo apologia de que a gente tem o direito de falar de qualquer jeito com as pessoas, né? A gente pode falar o que a gente precisa e deseja, mas de uma forma que preze o outro, né? De uma forma que não machuque o outro. E o que eu estou querendo dizer então? Que se você começa de uma forma não muito polida e você se critica e se culpa e se julga por isso, você perde a confiança em você mesmo de colocar limite da próxima vez. Ah, se eu não sei fazer, melhor eu não fazer. Se eu não consigo falar direito com uma pessoa, é melhor eu não falar. Então, sim, falar e também aprimorar e não aperfeiçoar. O aperfeiçoar vem desse ideal, dessa ideia de que tem que ser perfeito. Mas às vezes a gente não consegue ser perfeito. Às vezes não. Muitas vezes a gente não consegue ser perfeito, porque o ser humano é imperfeito. Você é, todas as pessoas que estão aqui vivendo nesse planeta são imperfeitas. Então começa e depois você aprimora. E sim, se você colocou um limite em alguém e que você fazendo uma análise que é diferente de um julgamento, o julgamento ele funciona como uma condenação, como uma autocrítica que mina a sua autoconfiança. Mas se você faz uma análise e vê, eu não falei da melhor forma, eu não fui educada, eu extrapolei na hora de colocar limite,
Você pode chegar perto daquela pessoa que você sente que você ofendeu ou escrever uma mensagem para ela e dizer: olha, me perdoa pela maneira como eu falei. Isso é aprimorar. Eu fiz, mas eu reconheço que eu não fiz da melhor maneira. Então, eu faço e eu aprimoro. Então, me perdoa pela maneira que eu falei com você. Eu realmente não gostei disso, eu fiquei chateada com isso, e você elabora melhor a sua frase, a sua palavra, o seu limite, mas não deixa de colocar. E se vem a culpa, é quase que uma condenação. Para você não ter jeito, você está condenada ou a perder as pessoas porque você põe limite, ou o lugar, né, o seu lugar no grupo ou na família, ou você não coloca porque você não sabe fazer. E a responsabilização é diferente desse julgamento, dessa autocrítica. A responsabilização vem de um lugar que... Só um minutinho, gente. A responsabilização vem de um lugar que é: eu reconheço que eu não fiz da melhor maneira, que eu acabei de falar. E se eu não fiz da melhor maneira, eu posso refazer, eu posso pedir desculpa, eu posso consertar, entre aspas, falar com aquela pessoa, me redimir com ela. Então, a gente, quando troca a autocrítica ou o julgamento, né, pela responsabilização, todo mundo cresce. Você cresce se aprimorando, você cresce colocando limite, falando o que você precisa ou o que você deseja. Se foi ok, se você faz essa autoanálise e fala: nossa, que bacana, foi dessa forma que eu queria falar, fui educada, eu mesmo coloquei meu limite, não extrapolei, parabéns, isso aumenta a sua autoconfiança e você pode fazer de novo. Mas se acontecer na sua imperfeição, na sua humanidade, um escorregar, né, uma maneira menos polida, você tem como aprimorar, ainda aqui e agora, hoje, com quem quer que seja. E isso pode servir como crescimento, principalmente para você, né? E se você não acredita em você, porque vem esse mandão interno: você deveria ser assim, não deveria ser como você é, mas você deveria ser como as pessoas esperam que você seja. Se não tem essa autoconfiança, você provavelmente não consegue colocar os limites que você precisa, não consegue expressar aquilo que você necessita, né? Eu atendo uma mulher que está passando exatamente por essa questão. Ela tem muita dificuldade de expressar os sentimentos dela, porque ela teme perder a admiração das pessoas, perder, não mais do que a admiração, o convívio, o contato com as pessoas. E isso aconteceu lá na infância dela pela primeira vez, porque o pai mudou do país, falando que ia mudar por um tempo, depois ia levar a família, e o pai não voltou. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, toda criança, ela é egocêntrica. Ela pensa que toda a responsabilidade é dela. Então, os pais se separaram depois disso, né? Porque o pai ficou por lá, em outro país, e depois arrumou uma pessoa por lá. A família se separou, né? O casal se separou, e ela não teve notícias do pai por muito, muito tempo. E o pai, às vezes que ligava, queria falar com a mãe, ainda era em orelhão. Quando ele chamava, ela falava que queria falar com a mãe não estava. O pai, às vezes, dizia frases: a culpa é sua de eu não falar com a sua mãe, a culpa é sua por qualquer coisa que seja. Então, aquilo deixou ela com uma sensação de que ela era culpada pela situação da separação dos pais. Então, ela aprendeu a engolir o choro, a guardar os sentimentos, a não expressar o que ela precisa, o que ela deseja. E ainda hoje ela tem muita dificuldade quando acontece algo. Então, ela me procurou, né? Nós começamos a fazer os atendimentos dela e ela já tem conseguido pontuar, mas ainda se cobra muito. E todas as vezes que ela vai para essa autocrítica que eu estou citando aqui, ela deixa de falar. Ela não consegue expressar.
porque ela perde a confiança. Ela acredita que se ela expressar o sentimento dela, algo de ruim vai acontecer. Então, é sobre isso que nós estamos trabalhando, né? E ela tem, agora mesmo, assim, a outra semana anterior, ela conseguiu expressar o que ela precisava para uma amiga, né? E ela precisava colocar um limite numa amiga de trabalho que estava extrapolando. E ela teve medo, porque a autoconfiança não é sobre não sentir medo. A autoconfiança é sobre sentir as emoções, que pode ser medo, que pode ser insegurança, e encontrar recurso para fazer a travessia, para não deixar medo paralise, que a insegurança paralise. Então ela foi muito, como é que eu vou falar, precisa na colocação dela, né? Chegando para uma amiga de trabalho. Eu atendo mais de uma pessoa com essa dificuldade, tá? Eu já tenho, atualmente são 2 pessoas com essa dificuldade por pais terem morado fora, se separado, se sentirem culpados pela realização, pela separação dos pais. Esse problema específico, né? Exatamente 2 histórias muito parecidas. E essas pessoas, gente, a diferença que acontece na vida quando elas saem dessa crença de que elas não podem algo, que vem essa crítica, esse julgamento, é absurda, assim, o crescimento da autoconfiança. Então, essa semana, essa mulher, né, que eu atendi na semana passada, já atendi essa semana de novo, ela falou assim, Dani, ela me contou o caso, né, de que ela conseguiu colocar com clareza, pontuar um limite muito claro e muito objetivo nessa situação de trabalho. Falou, Dani, agora eu entendo quando você fala do julgamento, da crítica, como um obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. E eu entendi o que eu preciso fazer para superar essa minha dificuldade. E no caso dela, o que foi? Foi compreender em primeiro momento, que eu falo muito aqui para vocês também, o sentimento, dar nome para o sentimento, o que ela estava sentindo, raiva. A raiva é uma energia muito forte, que ao mesmo tempo que pode fazer você perder a cabeça, desse jeito, né? Fazer o que eu falei, colocar o limite de uma maneira não muito polida para depois aprimorar, também pode, se ela é usada da maneira correta, ela vira uma flecha no ponto central do alvo. E foi exatamente o que ela aconteceu. Ela identificou que ela estava com raiva, ela identificou a situação de que ela estava, onde é que o limite estava sendo desrespeitado, e ela chegou para essa colega de trabalho e falou dos sentimentos dela. Ela não tentou fingir, tá polida, não. Ela chegou para fulana e falou, fulana, olha, a sua atitude, que eu falo muito para vocês, a maneira de dizer, não falar do outro, mas falar da atitude do outro, a sua atitude na reunião me fez sentir muita raiva, porque você não conhece, né, o projeto que ela estava apresentando, você trouxe uma questão como se você tivesse uma crítica sem conhecer, você me fez, precisei abrir uma porta para explicar algo que não seria necessário naquela reunião, e a sensação que eu tive é que você falou tudo isso como uma tentativa de puxar o tapete mesmo. Ela foi muito honesta. A pessoa tomou um susto, falou para ela assim, olha, ela não falou que era a sensação de puxar o tapete, mas foi como ela se sentiu, porque é uma coisa muito importante, tá, gente? Às vezes a gente se sente como se o outro quisesse ter feito algo e a intenção do outro não era aquela, tá? E a outra pessoa chegou para ela e falou, olha, você me desculpa, eu não tive a menor intenção de puxar o seu tapete, eu tive dúvidas sobre o que você estava apresentando, eu não consegui entender o resultado do que você estava trazendo, e eu te falei, e às vezes com um tom meio agressivo, de dúvida, ela falou, eu usei um tom de dúvida, e pode ter sido por isso que você entendeu que eu estava querendo puxar o seu tapete, mas realmente eu senti dúvida, não queria puxar o seu tapete, mas gostaria de entender melhor o projeto. E as duas conversaram, e ela falou, eu também me expressei mal com você, porque a forma como eu falei realmente te expôs,
Então eu poderia ter falado, você pode me explicar melhor, porque eu não consegui entender o resultado que você trouxe? Eu não teria exposto você. E as duas conversaram num tom muito, como é que eu vou dizer, maduro, né? E resolveram, alimentando a autoconfiança, de quando ela expressou o que ela precisava, ela se sentiu confiante, tanto de colocar o limite, quanto de ser capaz de ter essa conversa mais amadurecida com o outro. E esse exemplo que eu estou trazendo aqui cabe para eu falar do segundo julgamento que eu quero trazer, que é o julgamento ao próximo, né? Olha que exemplo, o julgamento cabe tanto o auto-julgamento como o próximo, o mesmo exemplo. Por quê? Porque quando ela pensou que a colega de trabalho estava puxando o tapete dela, isso é um julgamento, né? A intenção do outro é puxar o meu tapete, ela estava julgando a atitude da outra pessoa. Ela ficou com raiva, ela se fechou, ela ficou agressiva com a outra pessoa internamente, né? Não foi uma agressão externa, mas com muita raiva, mas soube usar o foco da raiva, como eu falei aqui, como uma flecha certeira no alvo, porque a raiva não fez ela gritar, não fez ela perder a paciência, não fez ela xingar a pessoa, não. Ela respirou fundo, sentindo toda a raiva, abriu uma outra parte do projeto e explicou tintim por tintim, que ela não tinha preparado na reunião, mas ela tinha feito, né? Tintim por tintim, de onde ela tinha tirado aquele resultado. Então, isso trouxe para ela sem a outra querer expor, mas expondo, trouxe para ela uma abertura para ela mostrar ainda mais o conhecimento do projeto, sobre o projeto. Então, às vezes, o que a gente pensa que é ruim, a gente julga ser ruim, se a gente enxerga o outro lado da mesma moeda ou o avesso daquela situação, a gente pode crescer muito. Porque, às vezes, os atritos que acontecem na nossa vida, eles servem como um polimento para um trabalho egóico, né? Esse atrito, ele nos torna uma pessoa melhor. Então, nesse caso, ela chegou fazendo um julgamento, você quis puxar o meu tapete. Na verdade, a outra pessoa não quis puxar o tapete. E depois ela conversando, ela falou, Dani, realmente ela não quis puxar o meu tapete. Depois que a gente conversou, eu entendi a dúvida dela, eu entendi por que ela falou desse jeito, mas ela não falou da melhor forma. E volta no início da live, né? A gente às vezes não fala da melhor forma, a nossa imperfeição, tudo que a gente tem que levar em consideração. Então, esse exemplo deixa muito claro como o julgamento faz com que a gente se feche para o outro. Se é um auto-julgamento, se transforma em crítica, em culpa, mina a autoconfiança. E se a gente julga o outro como ela julgou aqui, ela conseguiu usar a raiva a favor dela, porque a gente já vem fazendo um trabalho, né? Sobre os sentimentos, sobre as emoções e sobre transformar obstáculos em ferramentas. Ela já vem fazendo o trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês agora, só que ela vem fazendo de forma individual. E aqui eu estou expondo, contando como você também pode transformar os obstáculos do seu caminho em ferramentas. Então, quando ela julgou a outra pessoa, o que ela fez? Se fechou, ficou com raiva. Se ela não tivesse conseguido, ela falou assim comigo, Dani, se eu não tivesse recebendo a sua ajuda, eu não sei como eu reagiria na reunião, porque estava junto com os chefes dela, né? Então, assim, diante do chefe, as pessoas querem demonstrar conhecimento, querem demonstrar firmeza, confiança, e ela se sentiu abalada pela maneira como a outra expôs, né? Falou, a maneira como ela perguntou. Então, ela falou, se eu não tivesse recebendo a sua ajuda, eu não sei o que teria acontecido. Provavelmente eu teria ficado com raiva daquela pessoa e a gente teria se distanciado, talvez nem conversado mais, teria conversado quando não tivesse jeito nenhum. E ela é uma boa pessoa. Eu não conseguia ver as coisas como eu vejo hoje. Ela falou, hoje eu conversei, expressei meu sentimento, minha necessidade, minha emoção da forma como eu consegui e não me julguei por isso. Conversou numa boa, ela falou, né? E ela entendeu o outro lado.
é quando ela entendeu que o julgamento dela também fazia ela perder a confiança, porque quando a gente julga o outro e toma essa defensiva que ela tomou, como o mal está no outro, a outra pessoa foi má comigo, a outra pessoa quis puxar o meu tapete, a outra pessoa quis me sacanear, né? Que muitas vezes os pensamentos falam. A gente aponta o dedo para o outro e perde uma grande oportunidade de aprimorar, de, né, fazer esse atrito que nos torna uma pessoa melhor. E muitas vezes, diante do conflito, muitas e muitas pessoas, muitas mulheres que eu atendo, têm uma grande dificuldade de sustentar conflito. Profunda dificuldade de sustentar conflito. Se vem um conflito, ou a pessoa recua e cala e não consegue sustentar, né? Ou ela briga, xinga e rompe as relações, né? Que foi o que ela falou comigo em tempos atrás. Eu teria provavelmente rompido a relação com essa pessoa e talvez conversado só quando eu não tivesse de jeito nenhum. E agora ela falou comigo, gente, saber sustentar um conflito, expondo o meu sentimento, o meu pensamento, sendo honesta comigo e com o outro, me fez confiar em mim mesma. E ela falou, quando eu julguei a outra pessoa, né, eu coloquei o mal fora, e como se eu fosse perfeita e eu nunca tivesse falado com alguém da forma ou tivesse exposto alguém. E aí foi que a gente trabalhou também sobre quando a gente julga o outro, a gente se coloca num lugar de superioridade, como se aquela atitude que o outro teve, aquele equívoco que o outro cometeu, a gente não cometesse, como se a gente não fizesse. E essa atitude de se colocar em um lugar de superioridade é uma compensação da insegurança. Vamos recapitular para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando? Se você confia em você e tem um conflito com alguém, você consegue fazer a travessia desse conflito, como o caso que eu contei aqui que ela conseguiu, né? Ela sentiu raiva, ela expressou, ela falou a verdade e ela conseguiu expressar os sentimentos dela e conseguiu ter um diálogo e saiu fortalecida essa relação. Muito fortalecida. Ela falou, Dani, foi muito bacana, porque nós duas crescemos com isso. E essa falsa, né, segurança, porque se a gente julga o outro, né, falando, essa pessoa não podia ter falado, não podia ter me exposto, essa pessoa quis puxar o meu tapete, como ela falou, e a gente não para pensar, será que em algum momento da vida eu também expus a outra pessoa? Será que em algum momento da vida eu também agi de uma maneira ruim, né? Ou menos legal com uma outra pessoa? Se a gente reconhece que sim, e eu não conheço ninguém que tenha, quando eu pergunto isso, fala, não, eu sempre fui perfeita nas minhas falas, nas minhas colocações, na minha relação com as pessoas, né? Que não reconhecem que também já pisou na bola com alguém, inconscientemente, sem querer às vezes, sem a intenção, mas pisou. Às vezes a gente pisa na bola intencionalmente, né? A gente por vingança, ou sei lá, porque tá com raiva do outro, é como uma vingança mesmo. A gente cutuca o outro, fere o outro, cobra o outro, critica o outro, julga o outro, né? A Tachiano aí, Andréia. Só pra Andréia, gente, que tá chiando, me fala se tá chiando pra todo mundo ou se tá só pra Andréia. Então, esse lugar, se a gente só coloca a crítica no outro, a gente compensa uma insegurança, porque lembra o que ela sentiu? Exposta, insegura. Daí vem a raiva. Insegura porque o som tá muito baixo. Deixa eu tentar aumentar. Andréia, aqui o meu som tá no máximo. Vê se você consegue aumentar o seu também, por favor. E mais alguém me dá um retorno aqui, se tá baixo para vocês também, ou tá chiando para vocês também, ou se é só pra Andréia, tá? Por favor. Então, a gente lembra que ela sentiu insegurança, ficou com raiva porque ela não tinha preparado para a apresentação aquela parte.
daí depois, mas ela sabia como fazer, né? Ela sabia como explicar, porque ela que tinha feito o projeto, então ela sabia de onde ela estava tirando a proposta. Ela abriu outra aba e explicou para todo mundo e todo mundo entendeu. Então, às vezes, aquilo que a gente acha ruim, talvez outras pessoas tivessem a mesma dúvida dessa pessoa que falou de uma maneira equivocada, mas falou, e não tivessem falado nada. E o projeto dela talvez perdesse força ou credibilidade por causa disso. Então, às vezes, o que a gente julga ruim no outro pode ser uma grande oportunidade de crescimento para nós, né? Então, mas vamos voltar ao que eu estava falando. Ela se sentiu insegura pela pergunta, sentiu raiva, usou a raiva a favor dela, foi precisa no direcionamento, abriu e explicou tudo tintim por tintim, julgou a outra, considerando-se no primeiro momento superior, a outra quis puxar o meu tapete porque ela tá com inveja, porque ela tá com ciúme, porque o meu projeto isso, porque ela não tá fazendo parte do projeto, e encheu de pensamentos, né? Se afastou, depois, como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Assimilou tudo que ela está sentindo, conseguiu identificar, dar nome para o sentimento, conseguiu dar um passo para trás, que quando eu falo, né, com as mulheres que eu atendo, olhar, tá bom aí? Que ótimo, falando, dar um passo para trás, eu chamo isso de dar um passo para trás, olhar para a situação à distância, para a gente enxergar o contexto todo, e não só o nosso lado, enxergar os dois lados da mesma moeda. Mudar o nosso ponto de vista, olhar de uma amplitude maior, a gente muda o nosso parâmetro, a gente muda também as nossas atitudes. Então, como ela se sentiu insegura e exposta, ela julgou o outro. Julgando o outro, ela fez uma cisão, se colocando. Ela foi ridícula, ela isso, ela aquilo outro, pensando que ela nunca tinha feito isso. Quando ela foi conversar e a outra expôs, ela chegou para mim e falou, nossa, Dani, foi muito legal, porque eu pude entender tudo que você fala do julgamento, do auto-julgamento, julgamento ao outro, como obstáculo à autoconfiança, porque muitas vezes a arrogância, que foi o que ela fez, né, é uma substituição, uma compensação da insegurança, exatamente como eu contei nesse caso. Então, gente, o julgamento, tanto o auto-julgamento quanto o julgamento ao próximo, ele é um obstáculo para o desenvolvimento da autoconfiança. Se é o próprio julgamento, o julgamento de si mesmo, é uma condenação, te coloca no lugar de uma pessoa que não consegue, que é incapaz de realizar algo de determinada maneira. Então, precisa sim de uma análise, né? Porque a gente precisa analisar as nossas escolhas, mas trocar, como a gente pode trocar o obstáculo, né, do julgamento para uma ferramenta de desenvolvimento da autoconfiança? Responsabilização. Culpa é uma condenação de um julgamento feito de você mesmo ou do outro. Se você troca por responsabilização, a sua responsabilização é a responsabilização do outro, tudo ganha um novo ponto de vista e uma maneira diferente da gente solucionar os nossos problemas. Causa aproximação e crescimento à responsabilização. Lembra quando eu falei? Quando a gente julga a si mesmo nesse exemplo que eu falei, e também quando a gente julga o outro, quem não ouviu, que chegou depois, pode voltar na live e vai entender tudo direitinho nesse exemplo que eu citei, tá? Então, quando você se responsabiliza, você se dá o direito de errar, dá o direito ao outro de errar, porque quando você responsabiliza o outro também, a sua atitude não foi legal, não é você é uma pessoa sacana, mas a sua atitude me expôs, me fez ficar desconfortável, eu senti raiva de você. Como eu contei aqui, a gente se responsabilizar pelas nossas atitudes é uma atitude madura, é uma atitude que traz crescimento. Então, se você se sente responsável, né, fazendo essa análise, se sente responsável, se julga, não é no sentido de julgar, deixa eu trocar a palavra porque nós estamos falando de julgamento, mas você enxerga uma responsabilização sua, você tem como corrigir a rota, né? Como eu falei, falou de maneira grosseira, volta lá, pede desculpa, fala, a maneira como eu falei foi muito equivocada, mas o que eu disse era o que eu precisava dizer. Eu precisava dizer para você que eu não posso, que aqui tem limite, que tá, mas a maneira como eu falei foi muito grosseira. Então, por favor, me perdoa pela maneira como eu disse, mas eu reafirmo agora de forma mais calma que não consigo, né, botar o limite necessário. Não quero, não consigo, não posso aceitar, alguma coisa que você se coloque verdadeiramente.
E se você responsabiliza o outro, porque o outro também tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade, a outra moça tem responsabilidade sobre a maneira como ela falou. As duas cabem para os dois, né? Tanto para ela quanto para a outra moça. Se há um diálogo, uma conversa, a outra pessoa, né, ouvindo o que você está dizendo sobre como você se sentiu, se ela mesma se responsabiliza, me perdoa, não fiz isso por você, não foi a minha intenção puxar o seu tapete, eu de forma alguma eu queria isso, você está equivocada, né? A sua sensação eu respeito, mas a minha intenção não foi essa, mas a maneira que eu falei realmente não foi muito legal. Se existe responsabilização, cada um se responsabiliza, há crescimento, aumento da autoconfiança. As duas saíram mais confiantes dessa conversa. Por quê? Porque as duas conseguiram sustentar um conflito, compreenderam um lado da outra e se fortaleceram. Colocaram limite, pediram desculpa. Então, olha como muda tudo quando você transforma o julgamento em uma responsabilização. E sim, as nossas atitudes e as atitudes do outro trazem consequências. E essas consequências são de nossa responsabilidade. Responsabilidade de cada um que agiu. Eu, ou você, ela e a outra moça. Então, responsabilização, sim. Responsabilização é uma atitude madura de uma pessoa que confia em si mesma e que diz, sim, eu fiz equivocado, eu atropelei, eu fui grosseira, me perdoa, né? Então a pessoa ela consegue. Isso, gente, só uma pessoa que confia em si mesma pode fazer isso, porque a atitude não diz quem o outro porque o outro é mais do que a atitude que ele tem, mas a atitude dele, né, a maneira como ele passa por aquilo, diz também um pouco sobre como a pessoa, se ela está mais madura ou mais infantil, se ela tem capacidade de lidar com o conflito ou não. Aí a gente vai conhecendo mais a nós mesmas e ao outro também. Então é uma ferramenta potente de autoconhecimento. Eu espero ter ajudado você. Deixa eu ver aqui, hoje não tem pergunta. Então, se alguém tiver uma pergunta aí, que talvez esse tema, né, seja um tema diferente, a forma como eu falei aqui, não vejo muitas pessoas falando, né, exatamente sobre o julgamento como obstáculo à autoconfiança, mas acho que eu deixei muito claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, um direct para a gente continuar. E por que, só para a gente finalizar, por que é importante a gente olhar para isso? Porque o julgamento de nós mesmas ou do próximo não nos serve para nada, a não ser gerar afastamento, conflito, né? E insegurança. Eu não posso confiar no outro. O outro é um sacana. Porque o pensamento vai longe. Agora, a responsabilização, que é a ferramenta que deriva, né? Que pode ser substituída, vamos dizer assim, nem deriva, mas tira o julgamento e põe a responsabilização sua ou do outro. Aproxima, traz crescimento e principalmente autoconfiança. Então, eu espero ter te ajudado. Se essa live foi útil para você, encaminha para aquela pessoa que vive julgando a si mesma ou ao próximo, né? Porque a gente, quando tem mania de julgar muito o outro, é porque a nossa mente também nos condena muito. Ou então, a gente está muito equivocado, colocando a gente em um lugar assim de muito engrandecimento falso. Como eu falei, uma arrogância que é só uma máscara, uma roupagem para cobrir a insegurança, né? As pessoas arrogantes estão escondendo muitas vezes a insegurança. Quando a gente confia de verdade na gente, o amor próprio cresce. E quando o amor próprio cresce, a confiança cresce, também cresce o amor ao próximo, o respeito ao próximo e a nossa capacidade de lidar com o outro como ele é, com os conflitos, com a vida. A vida sendo a vida como ela é e não como a gente gostaria que a vida fosse. Ok? Muito obrigada pela sua presença aqui. Na semana que vem a gente tem live de novo, 8h15 da noite. Fica atenta porque eu sempre coloco aqui as opções e quem escolhe o tema é você. E você também pode me sugerir o tema da sua preferência, tanto nas caixinhas que eu abro aqui, quanto me mandando um direct, tá bom? Então, se foi útil para você essa live, salva e compartilha
com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um abraço para vocês e uma ótima semana. Até semana que vem.